Vamos lá então, nós vamos dar continuidade do nosso estudo do livro Devassando o Invisível, livro de autoria de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos acompanhando por esse site aqui, para quem quiser acessar, é multiespiritualidade.com.br. Tem um livro ali disponível para nós, né, que é o multiespiritualidade.com.br/livro.php. E ali então nós estamos na página número 15, que é o segundo capítulo, e nós estudamos então sobre o tema como se trajam os espíritos. Então nós temos visto nesses nossos últimos encontros alguns relatos importantes trazidos não somente por Dona Ivone, pelas experiências pessoais que ela relata para nós aqui no livro, mas também trazendo embasamento, né, doutrinário sobre a manipulação dos fluidos, citações de obras importantes, né, como o Livro dos Médiuns, em especial no capítulo que trata do Laboratório do Mundo Invisível, e também do livro A Gênese, falando sobre os fluidos, né. E, naturalmente, a gente vai complementando com vários relatos de Kardec, entrevistas de Kardec, lá do livro Céu e Inferno, em que os espíritos também não apenas trazem para nós entrevistas, né, sobre as suas experiências pessoais, mas também são relatados pelos videntes presentes nas reuniões que mostram ali para nós as características com que eles se apresentam, não apenas físicas, com algumas marcas que tinham quando estavam encarnados, de doenças, de ferimentos, características físicas pessoais, como também a forma como se vestem, principalmente de acordo com as atividades que realizavam quando estavam aqui encarnados. E aqui então nós vamos continuar esse tópico, nesse site que eu passei para vocês. Nós estamos aqui no final, já estamos passando para a página número 16. Então diz para nós assim: comumente os espíritos se nos apresentam trajados conforme o fizeram durante a existência carnal. Os homens, com o terno que habitualmente usavam, acentuando-se este ou aquele detalhe que melhor os identifique. As mulheres com os vestidos que igualmente, de preferência, usavam. Mais raramente, alguns se deixam ver com a indumentária com que foram sepultados, e ainda outros com os trajes que desejariam possuir, mas que não chegaram a usar. Gil, copia esse link, em vez de você clicar nele, copia e cola no navegador. Às vezes essa transição do Pautalk para o seu navegador pode dar algum problema. Então só copia ele, o endereço todo, e aí depois você cola aí no seu navegador. Estamos indo agora para a página 16, né? 2 meses após o falecimento de nossa mãe, nós e mais 3 pessoas da família vimos-la assistindo a uma reunião de preces em sua intenção, trajando um costume de gabardine azul marinho e um cachecol de seda quadriculada preta e branca, vestes por ela preferidas para as viagens que fazia em visita aos filhos nos últimos meses que viveu. Uma tia nossa, a senhora C.A.S., falecida no interior do estado de São Paulo em 1950, cerca de 20 dias após o trespasse, apresenta-se à nossa visão no Rio de Janeiro, dizendo ter vindo visitar-nos, pois se sentia saudosa. Vestia um costume preto e um véu de rendas negras cobria-lhe inteiramente o corpo, partindo da cabeça e atingindo os pés. Sua configuração perispiritual, como vemos, era chocante. O véu incomodava horrivelmente e ela se debatia, aflita e irritada, tentando em vão retirá-la de si. Agradecemos-lhes a visita e o interesse pela solidão em que vivíamos, pois na ocasião asseverou-nos encontrar-se penalizada ante as provações com que nos debatíamos
e convidamo-la a orar, a fim de se poder libertar daquele incomodativo manto, sem que, no entanto, nos fosse possível compreender o que poderia causar semelhante fenômeno. Cerca de um mês mais tarde, porém, soubemos, por pessoa da família presente ao seu funeral, que nossa tia fora sepultada com um costume azul marinho escuro e um véu de rendas negras cobrindo-lhe o rosto e o corpo, exatamente a mantilha, tipo espanhol, que usava ao assistir às missas e tomar a comunhão, como boa católica que fora. Uma filha do espiritista Sr. Antônio Augusto dos Santos, residente em Belo Horizonte, 3 dias após a morte de sua irmã Elizabeth, menina de 14 anos de idade, viu-a pela madrugada no seu próprio quarto de dormir, pairando no ar e trajando um suntuoso vestido de baile, tipo Imperatriz Eugênia. Tão feérica a luz que a circundava, que, clareando todo o aposento, permitiu à vidente observar detalhes, tais como o desenho das rendas que ornavam o vestido, babados, fitas, flores, etc. Assevera a jovem vidente que o vestido era salpicado de pequenas pérolas, como gotas de orvalho, detalhe por nós também observado em 2 das 4 indumentárias perispirituais apresentadas pela entidade Frédéric Chopin. Porque seja inspirada e futurosa pintora, a filha do Sr. Antônio dos Santos, no dia seguinte, desenhou com minúcias a visão que tivera pela madrugada, dando a ver os detalhes do vestido que a menina morta absolutamente não possuíra quando viva. Aqui então o que a gente viu aqui alguns relatos, ainda vem outros relatos aqui na sequência, é exatamente aquilo que os espíritos imaginam, né? Como nós dissemos no primeiro estudo desse capítulo, os espíritos se apresentam da forma como acreditam estar, se apresentam da forma como acreditam ser. Então, no mundo espiritual, é muito comum, nesse início, logo após a desencarnação, nos casos em que eles são observados, mas mesmo que não sejam percebidos, essa aparência os espíritos mantêm no plano espiritual. Então, eles se apresentam da forma como desencarnaram, como pensavam da época em que desencarnaram, influenciados também por esse momento tão difícil para muitos espíritos, mas depois, conforme vão se adaptando no mundo espiritual, vão saindo daquele estado de perturbação e vão retomando o equilíbrio, eles naturalmente não apenas mudam as suas feições físicas, mas como também a própria indumentária que acabam utilizando. Esse relato que Dona Ivone trouxe para nós, da tia que se via ali embaraçada naquela mortalha, né, feita com aquele tecido escuro, aquele tecido preto, era exatamente o reflexo da forma como ela desencarnou, que muitas vezes os espíritos acabam sofrendo por se verem naquela condição, sem entenderem do porquê estarem daquele jeito, não acreditando que desencarnaram, por exemplo, e depois demorando bastante tempo para poderem se libertar dessas influências do mundo físico, principalmente desse momento de transição. Continuando aqui para nós. Deixa eu pegar aqui. Tá. Semelhante materialização, espontânea e inesperada, teve o dom de reanimar e consolar os desolados, pais da jovem falecida, que se mantinham sucumbidos ante a acerba provação. Referir-nos-emos ainda ao mesmo fato em capítulo posterior. De outro modo, espíritos plenamente espiritualizados, como Adolfo Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio, foram por nós distinguidos envergando longa túnica vaporosa, nívea, cintilante, levemente esbatida de azul. O primeiro, Dr. Bezerra de Menezes, né, costuma deixar-se ver também trajando avental de médico, com barrete, ao passo que o segundo, isto é, Bittencourt, a quem uma única vez vimos em dia de grande provação, há muitos anos, talvez pela sua qualidade de poeta do Evangelho, trazia uma coroa de louros ou um de mirto ou carvalho,
como os antigos intelectuais gregos e latinos. Alguns adeptos do espiritismo, aqui já continua aqui mais uma sequência, né? Mas aqui a gente já percebe também, né? Assim dizem, o que a gente vê aqui também é que geralmente a gente tem uma imagem dos espíritos se vestindo, né? Trajando as suas vestimentas muito características do dia a dia. Aqui a Dona Ivone, ela falava muito de homens que se vestiam com ternos e alguns detalhes, né, que os distinguiam, como por exemplo, utilizando uma bengala, não a bengala por um problema de saúde, mas por um hábito, né, daquela época, utilizando um chapéu, outros utilizando óculos, segurando cachimbos, segurando livros, né, mulheres também utilizando vestidos, né, com algumas tiaras, chapéus também da mesma forma. Chapéus, né? Da mesma forma. Então, nos tempos de hoje, relatos em que jovens utilizando calças jeans, camisetas, se apresentando de uma forma tatuadas também, né? Com desenhos tatuados no corpo. Então, isso mostra que de época em época, nós também vamos modificando as aparências do plano espiritual de acordo com a nossa cultura. Então, inicialmente, os espíritos saem de um estado de perturbação, eles não conseguem se apresentarem da forma como gostariam, mas eles se apresentam da forma como está impregnado na mente deles aquela imagem, e depois, com o passar do tempo, eles começam então a utilizar essa roupa do cotidiano, essa imagem, essa aparência do cotidiano, e depois, conforme vão se elevando, eles vão se desprendendo das características do mundo físico e vão então deixando em segundo plano essa aparência, e elas naturalmente então, como a gente viu aqui como o Dr. Bezerra de Menezes, utilizando uma túnica branca. Então não é à toa que nós vemos algumas descrições no plano espiritual, os espíritos utilizando essa túnica, né, essa roupa, essa vestimenta, que ela não traz nenhum tipo de beleza segundo os padrões do mundo físico, mas mostra simplesmente, né, aquela pureza do plano espiritual, apenas, né, para poderem se mostrarem da forma humana como nós compreendemos, como nós conhecemos aqui também. Então, essas mudanças que vão acontecendo no plano espiritual, nas aparências do espírito, são mudanças que acompanham a mudança de pensamento também. Continuando aqui para nós, né? Olá, Vaninho. Olá, João. Continuando aqui então, alguns adeptos do espiritismo, talvez demasiadamente ortodoxos, talvez pouco observadores, dogmatizando um ensino que sabemos ainda não foi completamente revelado, pois o próprio codificador afirmou seria evolutivo. Alguns adeptos, dizemos, combatem tais relatórios mediúnicos, afirmando que assim não deverá ser, porque espíritos não precisam vestir-se. Ora, se os próprios espíritos afirmaram a Allan Kardec que o perispírito é semimaterial, que é a forma, o modelo onde se esboça o corpo carnal, e portanto é um corpo, seria o caso de relembrarmos a impertinência astuciosa do senhor de Beauvais para com a donzela de Orleans. São Miguel te parece desnudo? Isso foi quando daquele interrogatório de Joana d'Arc, que precedeu ali a sua execução. Então, quando ela entrevistava, como nós vimos, né, no início desse capítulo, sobre as visões que ela tinha de São Miguel Arcanjo, perguntaram para ela então o que ele vestia. Muito mais como um desafio, como uma provocação, do que como uma curiosidade do plano espiritual, né? Então, esse senhor de Beauvais fez essa pergunta para ela então, né, se ele te parece desnudo. Ou seja, eles, os espíritos, com seus perispíritos semimateriais, como são, e portanto tratando-se de um corpo, aparecerão desnudos aos médiuns? Teríamos que responder, visto que o dever de um médium é revelar com sinceridade, com a consciência voltada para Deus, o realismo do mundo invisível. Sim, há espíritos desencarnados,
aqueles que foram homens ou mulheres de baixa condição moral, que se arrastam em existências consagradas aos excessos carnais. A devassidão dos costumes, que podem, com efeito, aparecer desnudos aos médiuns, revelando mesmo em cenas degradantes que lhes foram habituais no estado humano, a degradação mental em que ainda permanecem. E o vidente, cujo compromisso é exatamente esse, de se tornar intermediário entre os dois planos da vida, há de contemplar e revelar, embora estarrecido e contrafeito, o realismo de seus instrutores espirituais, que os seus instrutores espirituais lhe permitem surpreender no além-túmulo, para satisfazer aqueles que desejarem informações sobre o palpitante assunto. Todavia, o comum é se apresentarem aos desencarnados sob as aparências que mais lhe agradam. Os fatos mais antigos aí estão espalhados pelos séculos, atestando que, seja de fluido cósmico universal, de éter sublimado ou de fluido espiritual, de matérias quintessenciadas, de gases ou de vaporizações, ou simplesmente como decorrência da força mental projetada sobre as fibras supersensíveis do perispírito, o certo é que a maioria dos habitantes do além se deixa ver com roupagens que variam do belo e esplendoroso ao miserável e horrível. Também, os médiuns espíritas supunham que os desencarnados não se vestissem, mas diante do que a sua própria visão constata, que deverão eles afirmar, senão o que lhes dão a ver no mundo invisível, isto é, que veem os espíritos trajados de vários modelos e que isso é comum no plano espiritual, e por vezes até muito artística e suntuosamente trajados. Lembremo-nos então da admirável resposta de Joana d'Arc aos seus juízes tratando de São Miguel, compreendendo que ela há 5 séculos não ignorava o que hoje a doutrina expõe. E ela respondeu então: pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Ou seja, sim, os espíritos podem vestir-se servindo-se dos ricos elementos esparsos pelo universo, aos quais acionam voluntária e insensivelmente, valendo-se das forças do pensamento e da própria vontade. Aqui a gente retoma aquele nosso comentário inicial, lembrando que são 2 elementos fundamentais no plano espiritual que proporcionam as criações: os fluidos e a vontade. Essa vontade age muitas vezes de uma forma consciente, direcionada, mas na maioria das vezes, para os espíritos ainda vinculados ao mundo material, de uma forma inconsciente, incompreendida. Ou seja, as coisas simplesmente acontecem, mas eles não compreendem como isso acontece. Mas, na verdade, é muito mais simples de compreender isso do que nós imaginamos. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a nossa própria vida, aqui no mundo físico, ela funciona de uma forma que, na esmagadora maioria das vezes, nós sequer compreendemos como as coisas são. Basta a gente lembrar o nosso próprio corpo físico. Comentamos numa outra ocasião que nosso corpo físico ele funciona com todos os seus sistemas interligados, trabalhando o seu metabolismo, trabalhando com seus impulsos nervosos, trabalhando de uma forma não controlada pela nossa mente, pela nossa vontade, sistema simpático, sistema parasimpático. A gente simplesmente sabe que a gente deita e dorme, a gente simplesmente sabe que a gente se alimenta e o corpo fica bem, a gente sabe que quando a gente deseja algum movimento algum movimento físico, ele acontece, mas não compreendemos como as coisas são. Com exceção, naturalmente, daqueles que estudam a fisiologia, a nossa própria fisiologia. A mesma coisa acontece com relação aos elementos da química, aos elementos da física, da biologia de um modo geral. Simplesmente vivemos envolto com tudo isso sem saber como funciona. A gente simplesmente vai acompanhando as nossas necessidades.
quase que muitas vezes como se fôssemos os animais do mundo selvagem, que eles se respiram, tomam água, se reproduzem, se alimentam e dormem. Mas sequer se dão conta do que significa tudo isso. Simplesmente estão vivos. Que, claro, muitas vezes, né, pelo fato de não serem sencientes, eles não sabem que estão vivos, pelo fato de não terem consciência disso. Mas nós, né, como nos lembram os pensadores, né, do iluminismo, né, penso logo existo. Então a gente tem consciência da nossa própria existência. Então temos um pouco mais de compreensão a respeito da nossa existência, mas não compreendemos como se dá a nossa existência. Então vemos assim que os espíritos do mundo espiritual, ao ignorarem a forma como tudo isso acontece, tem muita semelhança com aquilo que acontece conosco aqui no mundo físico. Nós vivemos aqui, muitas vezes não compreendemos como a maioria das coisas acontecem. Simplesmente vamos aproveitando as situações e as circunstâncias para satisfazermos então as nossas necessidades. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Angelina colocou na semana passada, da sexta para o sábado, sonhei com uma amiga desencarnada na casa dos pais, onde ela estava nos convidando a ir a uma festa. Olhando no zap, havia um convite da irmã dela nos convidando para uma solenidade que a Secretaria de Educação ia prestar-lhe uma homenagem, colocando o nome dela numa escola, né, pois era professora, né, que bacana, né? Isso é muito interessante. Então, conexões do lado de lá e do lado de cá, né, Angelina? Sim, né, Cunha? A gente, ao estudarmos o livro A Gênese, né, que inclusive foi o último livro que nós estudamos antes de começar o Devassando o Invisível, fala muito disso, né? Então, complementando o livro A Gênese com o capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, e depois acompanhando, como eu falei para vocês, os relatos, né, dos espíritos e as observações de Kardec no livro Céu e Inferno, nós temos 3 livros da codificação que endossam e embasam de uma forma muito sólida esse tema. Então, na verdade, a negação, geralmente quem nega, né, essa realidade do plano espiritual, são exatamente aqueles que não têm essa visão, não veem o mundo espiritual e se baseiam apenas numa teoria seletiva, se baseiam numa teoria, selecionando aquilo que interessa e aquilo que não interessa. E, na verdade, o que a Dona Ivone traz para nós aqui, e ela, mais uma vez, logo na introdução do livro, ela é muito clara, que ela diz assim que a preocupação dela não é trazer a visão, a opinião dela, a opinião pessoal sobre o mundo espiritual, mas apresentar os fatos. Então, esses são os fatos que são narrados. E como nós vimos durante seu relato, ela então falava de uma tia que era vista, da mãe que era vista, de uma jovem que era vista. Quer dizer, os espíritos são vistos dessa forma. Se você vai aceitar ou não vai aceitar, aí é um problema de cada um. Mas os fatos, a doutrina espírita, ela é estudada com fatos. Então é importante que nós nos aprofundemos, estudemos, busquemos opiniões diversas para formarmos então a nossa visão, já que muitos de nós não temos essa proximidade com o mundo espiritual para tirar as próprias conclusões. Então o estudo ele deve ser amplo, aberto, né, utilizando ali todos os recursos possíveis e disponíveis para formarmos então essa visão completa e plena. Continuando aqui para nós. Deixa eu ver aqui. Tá. Ora, de tudo que acabamos de observar, e atentos ao que expõe Allan Kardec, Leon Denis, Ernesto Bozano, William Crookes e outros, bem ao que os próprios desencarnados são incansáveis de confirmar, extrairemos as seguintes deduções. Antes de chegarmos nas deduções, me veio aqui uma imagem de aquelas fotos que geralmente são publicadas aqui na internet, de materialização dos espíritos. Como, por exemplo, as materializações com Chico, com Peixotinho, com José Medrado, a própria Kate King, né, que se materializou nas experiências de William Crookes, dentre outras imagens, inclusive aquelas consideradas, né, sobrenaturais, de fotografias que nós vemos, né, muitas delas trazendo vultos, mas outras fotos muito claras
sobre as vestimentas dos espíritos. Inclusive nós conversamos na semana passada sobre algumas fotografias, né, que nós do Espiritismo.net recebemos de usuários que mandam para nós, para que nós autentiquemos as fotos, né, para saber se é verdade ou não aquilo, né. E eu acabo guardando essas que chegam para nós. Então, dessa coleção, tem uma foto muito interessante, que não foi uma foto enviada por um usuário da internet, mas ela foi publicada num livro sobre comunicações dos espíritos, que foi publicada na década de 1920, 1930, pela Federação Espírita Catarinense. Então, ali do conteúdo que é apresentado, tem uma foto muito curiosa de um centro espírita daquela época, quando da publicação do livro, quando houve uma grande enchente naquela região, e aí então acabou alagando o centro espírita, né? Então foi obrigado ali a fazer toda aquela reforma, aquela limpeza. E aí então, para registrar o estrago que foi feito, com barros nas paredes e tudo mais, eles então fotografaram e guardaram aquela foto, né, para guardar aquela foto. E quando eles foram revelar, eles perceberam que estava cheio de espíritos. E esses espíritos se apresentavam com algo que parecia um pijama listrado, vários espíritos sentados em bancos, ocupando exatamente aquele lugar vazio. E isso foi captado por essa fotografia. E é um livro muito interessante, um livro muito sério, que conta ali sobre as atas das reuniões mediúnicas, os fenômenos físicos e intelectuais que eles conseguiram presenciar e também provocar, né, junto com a colaboração naturalmente dos espíritos. E aí então, de todas essas informações que eram publicadas, veio então essa foto também. Então, quantas e quantas situações são descritas para nós, de histórias populares, de pesquisas que são feitas, né, sobre fenômenos considerados sobrenaturais, que mostram exatamente os espíritos vestidos. Então isso para nós é definitivo, né? Então, se os espíritos, conforme nós vemos aqui no capítulo 2, são capazes de criar suas próprias vestimentas, se estendendo então para estruturas no plano espiritual, como nós vimos no capítulo 1, é algo muito simples. Claro que para aquelas mentes mais capazes, mas o processo ele é exatamente o mesmo. Então vamos aqui para as deduções de Dona Ivone. Ela diz assim: extrairemos então as seguintes deduções: que a mente do espírito desencarnado cria para a sua configuração individual a indumentária que deseja, valendo-se da própria vontade, segundo o próprio gosto artístico, a necessidade, a singeleza dos hábitos, a humildade do caráter e o grau de elevação moral, mental, espiritual, pois o espírito possui liberdade e aptidões naturais para assim se conduzir. Que a mente do desencarnado também poderá evocar os hábitos e usos passados, conservar as imagens dos trajes que proferiu, mesmo em existência remota, e imprimi-las na sensibilidade plástica do perispírito, e assim se apresentar aos seus iguais de além-túmulo, como aos médiuns, em materializações espontâneas e individuais, ou provocadas para a visão coletiva. Terceiro, que o espírito do recém-desencarnado poderá padecer o fenômeno de repercussão vibratória dos acontecimentos verificados no corpo carnal durante a crise do lento desligamento das energias fluídicas que o prendiam àquele por ocasião do desenlace, sobressaindo no dito fenômeno o detalhe assaz impressionante da natureza da indumentária com o qual o sepultaram. Fenômeno este, no entanto, geralmente ocorrido com as entidades muito arraigadas à matéria. Que o perispírito, cujas essências, número 4, que o perispírito, cujas essências e propriedades são impressionáveis e, portanto, amoldáveis à ação plástica do pensamento, com uma sutileza indescritível, sendo expansível e contrátil, e exercendo a energia mental sobre as mesmas propriedades
uma ascendência irresistível, dá-lhe aquela forma que desejar ou que puder, mesmo inconscientemente, mesmo a sua revelia, pois que esse poder mental é natural do ser psíquico, um atributo do espírito, ainda que este o ignore, tal como a inspiração e a expiração são atributos irresistíveis e quase imperceptíveis da organização físico-mental. Então esse item número 4 mostra exatamente aquilo que nós trouxemos agora há pouco, né, de falarmos sobre as repercussões no corpo fluídico do espírito, mesmo que ele esteja inconsciente daquele evento, já que a sua energia mental tem um poder que ele mesmo não compreende. Então isso tudo, todos esses constrangimentos, todos esses sofrimentos que os espíritos recém-desencarnados, principalmente aqueles apegados às questões materiais, acabam sofrendo, isso se dá exatamente pela falta de entendimento sobre essa realidade. E muito mais do que isso também, não apenas com relação à compreensão que o espírito tem, mas as experiências que ele vivenciou no mundo físico acabam oferecendo para ele, muitas vezes, uma sensação que ele mesmo não consegue resistir. Nós tivemos um fato publicado por Allan Kardec na Revista Espírita de 1858, a primeira edição da Revista Espírita, logo no mês de janeiro, ou no mês de fevereiro, quando ele relata um comunicado de uma adolescente que havia desencarnado por um motivo de doença e que depois se comunicava, através da assistência de Kardec, que fez a evocação, se comunicava com a mãe. E aí então a jovem já se encontrava bem, se encontrava em esferas mais elevadas, e aí então contava sobre as suas experiências, e a mãe, no meio da conversa, começou a lembrar da doença que fez com que a jovem desencarnasse. E assim que essa conversa começou a fluir, a jovem então pediu para que esse assunto fosse interrompido, porque ela começava a sentir de novo a repercussão daquelas lembranças. Então a gente vê que mesmo o espírito, estando no mundo espiritual, estando bem, estando equilibrado, as lembranças podem afetá-lo. Nós tivemos relatos, por exemplo, de André Luiz, tivemos relatos de Camilo Castelo Branco, dois espíritos que se encontravam bem em determinado momento e quando se deparavam com algumas realidades da sua vida, obrigado, isso aí mesmo, Cunha, janeiro de 58, a memória está boa, hein? Então esse é o artigo. Então esses dois espíritos, quando eles se encontravam numa situação de equilíbrio e de repente se deparavam com uma imagem ou com uma lembrança, eles começavam de imediato a sofrer essa perturbação. André Luiz, quando ele retornou ao seu lar para fazer uma visita à sua família, e ele viu que a esposa se encontrava já num outro casamento, que a casa já tinha ali os móveis modificados, ele rapidamente começou a sentir o efeito daquele processo de apego, de ciúme e tudo mais. E depois, no caso de Camilo Castelo Branco, quando ele já se encontrava também equilibrado, ele foi então ao encontro dos seus filhos, e ali então ele percebeu que a condição deles era uma condição ruim, provocada exatamente pelo suicídio do pai, que fez com que os dois ficassem desamparados, e isso fez com que ele também sentisse a repercussão do suicídio, começasse a sentir então vertigens e outros efeitos que para ele eram sensações físicas. Olá, Décio. Bom dia, Silvia. Então, o que nós vemos assim que essa força do pensamento é algo que para muitos de nós acaba sendo quase que incontrolável. E é por isso que quando se fala sobre aquele estado de perturbação, no início, eu me recordo que nos primeiros estudos que eu fiz dos livros da codificação e me deparei com essa perturbação, eu não entendia exatamente o significado dessa palavra. O que era essa perturbação? Porque uma pessoa perturbada para nós é uma pessoa confusa. E aí então eu falava, mas o espírito passando por um estado de perturbação, e aí depois, conforme a gente vai estudando, observando os exemplos, fazendo ali umas interpretações diferentes dessas expressões, a gente percebe então que esse estado de confusão é exatamente essa realidade, em que o espírito vai para o plano espiritual e sem saber exatamente o que acontece com ele, essa confusão mental reflete exatamente na sua realidade no plano espiritual.
Então dá para imaginar um espírito que desencarna, por exemplo, numa condição de violência. Basta a gente pegar uma situação, um crime que acontece numa grande cidade, uma pessoa acaba sendo assassinada, e ele então desencarna exatamente levando na sua mente aquele medo, o impacto, todas aquelas imagens que vão sendo produzidas pela sua mente por causa daquela condição, e aquilo se reflete de imediato na sua condição de desencarnado. Claro que os espíritos que têm ali um maior merecimento, e nós vemos isso com vários relatos, eles são então conduzidos por espíritos amigos a uma condição de inconsciência. Vem aquele sono quase incontrolável que muitos espíritos relatam, exatamente para que ele possa adormecer, sair daquela fase, e ele acorda muitas vezes alguns dias depois, algumas horas para alguns espíritos, alguns dias para outro, e até mesmo meses para outros espíritos. E eles ficam nesse estado de inconsciência exatamente para que esse estado de perturbação não o afete de uma forma tão agressiva. E isso porque ele tem merecimento. Para outros espíritos que criaram essa situação de perturbação durante a sua existência terrena, a continuidade dessa condição no mundo espiritual é para ele uma experiência dolorosa, de prova, de expiação. Então os espíritos num hospital, por exemplo, vários relatos que nós temos, o espírito ao desencarnar, ele então percebe outras entidades à sua volta que o induzem a uma condição de sono, e depois ele acorda mais para frente se perguntando o que aconteceu, onde ele está e tudo mais. Para outros espíritos, eles ficam conscientes durante esse processo, inclusive acompanhando o seu sepultamento de uma forma bastante desequilibrada. Então aquilo que nós vivemos na nossa vida física é aquilo que se reflete no plano espiritual. E aí então, somando os atenuantes e agravantes da condição de cada um, e aí então nós chegamos à questão de merecimento. O quanto de merecimento o espírito tem para ter essa transição tranquila. Ou se para ele esse estado de perturbação é uma necessidade de despertamento para a realidade do plano espiritual. Então a mente ela é muito poderosa. E por isso, então, uma desencarnação sem a devida assistência é para o espírito um verdadeiro tormento indescritível. Que mesmo que nós utilizemos as imagens dos nossos piores filmes de terror, isso não vai conseguir mostrar a realidade de um espírito nesse alto grau de perturbação. Me vem a imagem, por exemplo, um livro e uma realidade. A realidade, primeiro, quando na década de 1990, não me lembro exatamente o ano, nós tivemos ali aquele massacre aqui na penitenciária de São Paulo, na casa de detenção. Mais de 100, são 111 mortos e tudo mais. Na época, um ex-cunhado, ele era policial militar, trabalhava no batalhão de choque, e ele então foi no Carandiru. Bom dia, Negrão. Então, ele foi na segunda leva, depois que teve a invasão e tudo mais, ele foi para fazer aquela vistoria, aquela organização. Então ele comentava, eu me lembro da expressão do rosto dele, ele estava completamente transtornado. Porque, inclusive, nós nos encontramos num churrasco que teve na casa da minha avó e tudo mais, e ele tinha vindo direto de lá. Ele estava com uma expressão completamente transtornado, e ele falava assim que caminhava sobre corpos, poças de sangue e tudo mais. Essa visão que nós temos do mundo físico é a nossa visão, mas dá para imaginar de que forma que isso repercutia na mente daqueles homens que já eram criminosos, que já eram assediados pelo plano espiritual, pelos espíritos inferiores e tudo mais, se depararam também com a invasão, com tiros, com cães, com todo aquele massacre. Dá para a gente ter uma ideia o que foi para aqueles espíritos aquele processo de desencarnação. Porque eles continuavam revivendo aquilo tudo. E pelo fato de não apenas não terem a compreensão do mundo espiritual, e ainda passarem por toda aquela perturbação da forma como desencarnaram, isso se refletia em todo o fluido à sua volta. Então eles criaram cenários, repetiam imagens, tinham lembranças, as questões morais que eram envolvidas,
Nem que nós pegássemos os nossos piores filmes de terror, a gente conseguiria representar aquilo que eles viveram. E um outro caso, né, essa foi a realidade que eu trouxe para vocês. E um outro caso, muito interessante, um livro de Carlos Bacelli, chamado A Escada de Jacó, eu comento muito sobre esse livro, é um livro baseado na Guerra do Golfo, em 1991. Naquela época, na Guerra do Golfo, nós tínhamos ali as forças aliadas, né, quando o Iraque invadiu o Kuwait. Então nós tínhamos ali as forças aliadas para defender o Kuwait, nós tínhamos ali os iraquianos, que eram os invasores e tudo mais, e esse livro conta um pouco da história de como eram os bastidores daquela guerra. Os homens-bombas que se desfacelavam com as explosões, e depois os espíritos relatavam corpos mutilados se arrastando pelo chão, mas eram corpos perispirituais. Não eram mais corpos físicos, porque os corpos físicos estavam ali inertes. Mas o perispírito daqueles homens que continuavam vivos refletiam exatamente a condição física que eles se viam. Metade de corpos se arrastando pelo chão, porque eles se imaginavam que haviam explodido. A guerra entre eles continuava no plano espiritual, se matando, se destruindo. Então dá para a gente criar aí vários e vários cenários das situações mais trágicas de desencarnação para perceber como os espíritos desencarnam. Mas, por outro lado, nós temos também que, embora situações dessa natureza aconteçam de uma forma violenta, pelo fato de ter merecimento, muitos espíritos são assistidos antes mesmo de acontecer. Comentei com vocês, né, sobre uma desencarnação, sobre um acidente de carro, um atropelamento que aconteceu em frente à minha casa há alguns anos. Era um garoto de 14 anos andando de bicicleta, então veio o atropelamento. E aí os pais, sofrendo muito naturalmente com essa desencarnação, procuraram assistência então num centro espírita daqui de São Paulo, o conhecido Centro Espírita Perseverança, que é um centro muito grande, que tem um trabalho de psicografia também bastante intenso. E aí então os pais frequentaram ali algumas reuniões, até que foram então agraciados dessa psicografia. Veio então a psicografia inicial de um espírito, que veio trazer notícias desse jovem, que ele se encontrava em processo de recuperação, e depois ele próprio descrevia. E ele falava então que, segundos antes do acidente acontecer, frações de segundo, na verdade, antes do impacto acontecer, ele já não estava mais vinculado ao corpo físico. E por isso então ele não sentiu aquela dor. Na verdade, veio aquele estado de perturbação pela separação da família, por se ver na condição de um espírito morto, que é algo que assusta bastante, de não ter mais os pais por perto. Então é um sofrimento natural, principalmente para um espírito naquela condição de adolescente. Mas depois ele foi se recuperando, então ele fez esse relato. Como nós tivemos também um outro relato do trabalho de Chico Xavier, que falava de um acidente aeronáutico, de um avião que ia para Fortaleza e acabou então se chocando com uma das serras que se encontram naquela região do Nordeste. Então o avião bateu, naturalmente todas as pessoas desencarnaram, e ali então alguns daqueles que estavam no avião vieram depois trazer o depoimento para o Chico Xavier. E aí, então falavam exatamente que antes do impacto acontecer, eles já não perceberam mais o que havia acontecido, porque eles já não estavam mais ligados ao corpo físico. Também é uma das tantas e tantas histórias que vão sendo contadas para nós de situações dessa natureza. Por outro lado, nós veremos aqui no trabalho da Dona Ivone, no caso dos suicidas, por exemplo, em que muitos suicidas não apenas estão lúcidos e acordados, né, diante do ato em si, como depois continuam revivendo aquelas dores. Suicídio de qualquer natureza, de envenenamento, de afogamento, de precipitação do alto de uma ponte, de um edifício, atropelamento, qualquer coisa. O espírito sente e vivencia cada instante daquele momento e depois continua refletindo aquilo no seu pensamento. Não porque ele acaba sendo estimulado a pensar nisso, mas a aprovação dele vai ser exatamente, vamos dizer assim, com uma palavra mais compreendida, sem ter o anestesiamento para não sofrer mais aquilo. A sua aprovação vai ser exatamente sentir cada instante daquilo tudo.
até que ele compreenda a gravidade da sua situação. Então nós temos ali todo o dinamismo do mundo espiritual desse processo de desencarnação. Porque a gente acha, né, que basta o indivíduo desencarnar, que ele chega no mundo espiritual e começa a viver como espírito liberto. E nós não consideramos exatamente esse potencial mental que todos nós temos. E esse potencial mental, pois é, Negrão, acha que é tudo natural, tudo tranquilo, não é bem assim. Como se não bastasse os próprios valores e a condição de espiritualização que o espírito tem, a realidade da forma como ele desencarna e do estilo de vida que ele teve, isso também acaba potencializando as suas criações mentais. André lembrou ali em cima, né, quão importantes são as reuniões de socorro aos desencarnados. Aliás, né, André, nós temos vários livros que são publicados relatando exatamente as reuniões mediúnicas de assistências, de socorro a esses espíritos sofredores. Então, porque nós temos reuniões mediúnicas de várias naturezas, como a gente já comentou, né? Reunião de instrução, reunião de desobsessão, reunião de encontros familiares, reunião de assistência a espíritos sofredores e tantas outras reuniões também. Então, nesse caso, para esses espíritos sofredores, a dificuldade que eles têm é exatamente essa adaptação ao mundo espiritual. Muitos deles de não conseguirem sair desse estado de perturbação, porque eles até desejam, como foi relatado aqui no livro. Porque isso acontece à revelia do espírito. Né? E essa revelia significa que o espírito não quer, mas ele não consegue. Seria mais ou menos assim aquele indivíduo que traz uma dependência química, uma dependência psicológica, alguma patologia que ele tem aqui na condição nossa. Ele sabe que não deve, ele sabe que ele vai sofrer, mas ele não consegue. É o caso, por exemplo, dos dependentes de drogas, dos alcoólatras, dos vários vícios psíquicos, né, que nós temos. O indivíduo que tem, por exemplo, uma cleptomania, uma dependência de jogo, uma dependência de sexualidade, ele sabe que não deve fazer isso, mas ele não consegue resistir àquele impulso que para ele é muito mais forte. Então no mundo espiritual é a mesma coisa, a realidade muitas vezes acaba sendo muito mais potente do que a vontade dele. É aí que vem então a grande assistência que os espíritos vêm e aquele trabalho psicológico que é necessário. Porque dá para a gente ter uma ideia, né? Claro que é uma especulação, mas uma especulação baseada na lógica, o preparo psicológico que todos os espíritos que trabalham nesse processo de desencarnação precisam ter, para lidar com todos os espíritos que estão desencarnando. Então é a necessidade daquele trabalho de conversa, aquele trabalho de esclarecimento, de aguardar o momento certo para trazer as revelações, de explicar para ele o que está acontecendo, onde ele está, em que condição ele está. Porque do contrário, vai ser já é um choque natural. E esse trabalho de esclarecimento até é um trabalho muito difícil. Então, para quem tiver a intenção de trabalhar no plano espiritual, junto aos desencarnados, se preparem, porque vai ter um curso intenso de psicologia. Claro que é uma psicologia baseada na visão do mundo espiritual, não na nossa psicologia, mas para lidar com tantas e tantas emoções. Educandários no plano espiritual, segundo alguns relatos que nós temos, de espíritos na condição de criança que sofrem intensamente a ausência de seus pais. E aí precisam então inicialmente diminuir esse sofrimento, levar ao esclarecimento para que o espírito saia da condição de criança e se lembre que é um espírito imortal, que já viveu experiências de maturidade, experiências diversas, que tem que dar continuidade na sua evolução. Olha quanta coisa nós temos que compreender apenas nesse processo de desencarnação. E nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro trazendo situações e exemplos para poder ilustrar tudo isso. A Tuti lembrou, né, o que devemos estudar aqui para ir com o pré. Né? Um detalhe, né, o Tuti também, é que quando nós falamos sobre o esclarecimento que nós temos que ter aqui no mundo aqui da doutrina, por exemplo, é um esclarecimento teórico. Mas nós temos ali muitos e muitos espíritas que desencarnam e sofrem, porque estudaram a teoria, mas não trabalharam os valores, não trabalharam o modo de vida.
não fizeram a conhecida reforma íntima. Então ele chega no mundo espiritual e pensa, mas por que eu estou sofrendo? Eu estudei os livros de Kardec. Ótimo, você sabe tudo sobre Kardec, mas você não aprendeu o Evangelho. E é aí que vem então a grande questão. Isso acontece e reflete na vida de todos os desencarnados. Aqueles que frequentam os seus cultos com regularidade, aqueles que são fiéis aos seus dogmas e tudo mais, mas não vivenciou exatamente essa transformação. Aqueles religiosos que são mais radicais, que falam que pregam uma verdade que somente eles acreditam e condenam aqueles que pensam diferente, na verdade criaram em torno de si um clima de animosidade que reflete também no plano espiritual. Mas eu imaginei que fosse encontrar o céu e parece que eu estou vivendo no inferno. Por que eu fiz para merecer isso? Na verdade, o que você não fez para merecer isso? Então a transformação moral é fundamental. Por isso todos esses esclarecimentos que nós recebemos do plano espiritual sobre essa realidade é para nós apenas assim uma descrição do cenário, de todos os cenários. A forma, né, ou a sintonia que nós vamos estabelecer com cada um deles vai depender exatamente do nosso modo de viver. A Gil colocou em cima para nós, nesse caso, o tratamento é no plano espiritual ou aqui nas reuniões mediúnicas. Em ambos os lados, né, Gil, porque o relato que é feito para nós dos espíritos é que muitas vezes há a necessidade desse choque anímico. Então, um espírito que se encontra desencarnado, ele é acompanhado, é oferecido a assistência para que ele possa se restabelecer, ele não aceita e tudo mais. Numa reunião mediúnica, ele entra em contato com o médium, é chamado então aquele choque anímico, quando ele percebe as energias do médium, que é uma energia diferente dele, da que ele tem naquele momento, ele começa então a se esclarecer. Então a reunião mediúnica é exatamente um complemento daquilo que os espíritos recebem no plano espiritual. Então é um recurso a mais que nós temos. O professor Severino Celestino, ele fez um estudo interessante a respeito dos trabalhos de tratamentos espirituais que são feitos nos centros espíritas da atualidade, e muitas vezes nós acabamos nos centros espíritas tendo aquela pretensão de que sem os centros espíritas o mundo espiritual estaria perdido. O que seriam dos espíritos sem os centros espíritas? E ele lembra exatamente isso. Ele falou assim, por acaso nós imaginamos que antes da doutrina espírita aparecer, nada acontecia no plano espiritual em termos de assistência? Os tratamentos acontecem desde sempre. Jesus trouxe isso, né, com maior intensidade quando trouxe para nós essa segunda revelação do Evangelho, e os espíritos continuavam trabalhando. Então a assistência espiritual acontece em todas as religiões, em todos os grupos, em todas as culturas. O que nós vemos nos centros espíritas é uma porta aberta do plano espiritual que facilita essa comunicação, dando para nós mais um recurso, dando para nós mais um instrumento que vai complementar esse trabalho. Então, se essa realidade do mundo espiritual se tornar para nós uma realidade aqui também no mundo físico, a assistência será muito maior. Porque nós, desde já chegaremos no mundo espiritual compreendendo que existe essa realidade e teremos também a assistência complementar aqui do nosso plano físico. Então dá para imaginar, se por acaso um evangélico desencarna e ele passa por esse estado de perturbação, quer dizer que ele vai ficar sofrendo porque ele não quer ir para o centro espírita? Quer dizer que não tem outros espíritos para dar assistência para ele? Num livro, eu não me recordo se é exatamente esse livro, mas eu acho que é Bastidores da Obsessão, um livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Franco, quando ele fazendo uma caminhada por uma cidade física aqui nossa, para observar a movimentação dos espíritos, ele via aglomerações na frente das igrejas, de espíritos que iam para lá para acompanharem as missas.
E aí então ele perguntava assim, mas esses espíritos estão desencarnados e eles continuam frequentando aqui? Ele falou, muitos deles vêm aqui porque eles gostam. Outros continuam frequentando como se estivessem vivos. Mas a assistência que eles recebem ali dentro é uma assistência intensa, constante. Mais ou menos com essa ideia. Então a gente vê que todo mundo, um muçulmano lá no Iraque, que desencarnou, se ele tem merecimento, ele vai ter assistência. Nós vimos isso também no livro Transição Planetária, também psicografia do Divaldo, que eu acho que com Manuel Filomeno de Miranda também, que conta aquela história do tsunami que aconteceu em 2011, 2001, lá na ilha de Sumatra, acho que foi isso, foi nessa época, e ali conta exatamente os bastidores daquele tsunami. Mais de 300 mil pessoas desencarnaram quase que instantaneamente, mais os reflexos que vieram depois com ferimentos, com doenças e outras situações. E ele mostrava então espíritos desesperados tentando tirar seus corpos do meio dos escombros, daqueles galhos com restos de construções que foram arrastados pelas águas. Então ali os corpos desencarnados presos e os espíritos desesperados tentando tirar seus corpos dali. E ele depois ele mostra a grande mobilização de espíritos do planeta todo, de todas as culturas, com todas as aparências, presentes naquele momento, para dar assistência para os espíritos que estavam desencarnando. Homens, mulheres, crianças, os animais sendo assistidos também, porque nós sabemos que tem equipe que assistem os animais. Todas as idades, todas as culturas. Espíritos vestidos de católicos, espíritos vestidos de hindus, de muçulmanos, todos eles presentes para darem assistência para cada espírito. Uma força-tarefa mundial do plano espiritual para cumprir exatamente esse papel de assistência. Quer dizer, vamos mudar de assunto, né? Porque se eu falei, conforme eu falei para vocês, se deixar a gente passa o dia inteiro trazendo ilustrações aqui, que é muito fácil a gente ver isso. A Tuti lembrou aqui, né, leu sobre isso ontem, né, que foi dito, que facilita usar o fluido do encarnado, né, Simonetti que trouxe para nós no livro Mediunidade. Nós temos vários livros que são interessantes, Tuti, que falam desses trabalhos de assistência, principalmente um trabalho feito principalmente entre os suicidas. Porque o suicídio, principalmente para aqueles que sofrem por uma destruição severa do seu corpo físico, eles necessitam de um trabalho de reconstituição. E esse contato com os médiums acaba sendo muito importante. Comentei com vocês aqui numa situação em que um trabalhador de um grupo mediúnico, numa entrevista que ele estava dando, ele comentava que num grupo de trabalho em que espíritos suicidas eram assistidos, um espírito quando se aproximou de um médium, e ali então, pelo processo de incorporação, começava a se comunicar, a única coisa que ele fazia era ficar contorcido, gemendo e mexendo uma das mãos. E depois de várias outras reuniões, o espírito já conseguia ter uma postura mais equilibrada, exatamente porque esse contato constante com os médiums fazia com que ele fosse se restabelecendo. É como se ele fosse reconstruindo o seu corpo físico a partir da transformação do seu pensamento. E aí então isso se refletia naturalmente no seu perispírito. E era um espírito que tinha desencarnado após se lançar na frente de uma locomotiva. Seu corpo foi destroçado. Depois seu perispírito estava assim da mesma forma. Né? Mas muito bem, vamos lá. O Dudu colocou aqui, né, recebo muitas psicografias desses terroristas pedindo perdão a Alá. Ou faziam, ou sua família sofreria, ou ele mesmo seria morto, né? Muitos vêm pedir perdão, né? Então, também é uma situação assim. Violência urbana, guerras, etc, etc, etc. Vamos lá então. Item número 5. Continuando aqui o raciocínio de Dona Ivone. Que possuindo propriedades plásticas tão sutis e melindrosas, e sendo o espírito arraigado à matéria, não obstante já desencarnado, repercutirão por isso mesmo em sua mente
e no seu perispírito as impressões mais fortes ou acontecimentos que afetem o próprio cadáver, dado que poderosas, transcendentes atrações magnéticas ligam ao corpo carnal o ser espiritual, para a boa marcha da encarnação terrestre, e que em muitos casos tais afinidades se prolongam por algum tempo, ainda após a morte do envoltório carnal e até mesmo após a sua total decomposição. Aqui então complementa aquilo que a gente falou agora, né, de todos esses exemplos, de todas essas histórias que nós trouxemos aqui. Finalmente, que a par de tal fenomenologia da mente e da vontade, existem no mundo espiritual elementos, fluidos, essências, gases, energias, matérias muito transcendentais, desconhecidas dos homens e das entidades inferiores e medíocres, as quais, acionadas pela vontade do desencarnado, que de elevada categoria moral e intelectual, se poderão transfundir em formosas aparências de indumentárias variadas, que ao vidente pareceriam muito concretas, como realmente o são para o mundo espiritual, estruturadas em raios luminosos ou em vaporizações cintilantes. Os homens, por sua vez, não se trajam igualmente com os produtos da própria mente. Porventura a lavoura do linho e do algodão, como a produção da seda, a maquinaria das fábricas que tecem os seus fios, transformando-os em vistosos brocados e rendas custosas, não foram antes criações mentais para em seguida se concretizarem em vestuários ricos e suntuosos? Quando o homem deseja alindar-se, não é a sua mente a primeira a criar aquilo que ele desejou, para depois ele próprio concretizar esse desejo na matéria de que dispõe no plano terreno? E o universo infinito, concreto, estável, eterno, não é produto da mente divina? E não é da humanidade do seu Criador parcelas da sua superioridade? Trabalhemos, pois, e vigiemos para que um dia os produtos da nossa mente e da nossa força mental não possam glorificar essas vestes de luz, nos possam glorificar essas vestes de luz na realidade da vida espiritual. Então fechamos por aqui esse capítulo 2, que trouxe para nós aqui várias e várias situações para ilustrar de uma forma bastante detalhada todas as diversas situações que envolvem essa realidade, digamos, material do mundo espiritual. Material, naturalmente, quando se fala fluídica, né, com todas as suas transformações, com todas as suas características, particularidades, as criações mentais, que faz parte da natureza humana. Quanto mais criativos nós somos, melhores são as nossas criações. Quanto mais perturbadas as nossas emoções, mais dramáticas também são as nossas criações. Quanto mais equilibradas, mais belas e suntuosas também são. Suntuosas, claro, no sentido de beleza espiritual, não de riqueza material. Então, várias e várias situações. É interessante a gente lembrar também, né, que, só para complementar esses exemplos que nós trouxemos, são as diversas visões de indivíduos, por exemplo, entre os católicos, naquele livro que nós já comentamos, né, várias vezes, A Mediunidade dos Santos. Quantos e quantos são aqueles religiosos que foram canonizados pela Igreja pelo fato de terem uma sensibilidade e uma devoção, né, uma sensibilidade mediúnica, e também uma devoção à crença, à fé, que relatavam, por exemplo, a evidência de outros santos, de anjos, etc. e tal, com essas características. Características de vestimentas, com características físicas específicas. Então essa é uma realidade do mundo espiritual presente em todas as culturas. Em todas elas trazem para nós relatos específicos, falando sobre a sua beleza, falando sobre os seus dramas,
Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é vendo esses detalhes, analisando todos esses relatos e compreendendo exatamente o mecanismo dessas criações. E é claro que para nós isso estudar essa teoria nos coloca numa realidade muito distante daquilo que acontece no plano espiritual, porque a gente lê a teoria e já imagina, né, com tantos exemplos que chegam para nós, e a gente imagina que fica fácil entender o que acontece no mundo espiritual. Não, quando eu chegar no mundo espiritual, eu já vou botar minha roupa ali daquele jeito que eu quero, vou fazer acontecer porque eu li naquele livro, porque eu participei daquele estudo que explicou como as coisas funcionam. Doce ilusão da nossa parte, né? Porque estamos muito longe desse domínio mental, mas com o passar do tempo, né, o fato da gente ter pelo menos essa noção, ainda que da mais superficial, sobre aquilo que acontece nessa relação mente-fluido entre os desencarnados, para nós já é algo bastante positivo. Basta a gente lembrar, né, para poder fechar aqui o nosso estudo de hoje, é que quando nós falamos sobre a questão da nossa saúde física em especial, já que na doutrina espírita nós temos um trabalho bastante intenso, né, de cura, de autocura, de assistência das cirurgias espirituais, do trabalho de passe, né, e tantos outros recursos que são colocados à nossa disposição, nós compreendemos sobre o tratamento, mas não compreendemos sobre a causa das doenças, sobre a somatização, sobre o efeito da nossa mente que reflete no perispírito, que depois reflete no nosso corpo físico. Então, na verdade, nós temos ali principalmente os trabalhos que são feitos pela Associação Médico Espírita, em muitas palestras, em muitos congressos, eles procuram fazer esse trabalho de esclarecimento, chamando a atenção exatamente do poder da mente, não apenas na cura, mas também na causa das doenças. Então, claro que nós temos muitas doenças, não é o nosso tema hoje, mas só para complementar o raciocínio, nós temos muitas doenças que são efeitos de fatores externos. Né, a dieta que nós temos, um frio inesperado, um vírus, uma bactéria, um germe qualquer, um acidente que é provocado, mas quantas e quantas doenças se refletem no nosso corpo exatamente por esse caminho inverso. É a mente que produz, e essa mente então ela vai levando em cada um desses degraus um efeito até repercutir no nosso corpo físico. E aí então a gente corre para o médico, a gente corre para o centro espírita para poder tomar um remédio, tomar um passe para curar, e se esquece exatamente que a fonte dessa doença é exatamente a própria mente. Então, assim, como nós temos uma dificuldade para entender o que acontece no plano espiritual com essas criações mentais, fica muito mais fácil agora a gente lembrar que o nosso corpo físico sofre exatamente o poder da mente. Se a mente afeta a matéria sólida do corpo físico, imagina o que ela faz com o fluido do plano espiritual. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez nós concluímos então o capítulo 2, como se trajam os espíritos. E no nosso próximo encontro, aqui no nosso livro, no nosso site multiespiritualidade.com.br/livro.php, nós estamos na página número 17. Nós entraremos então no capítulo 3, que será sobre Frédéric Chopin na espiritualidade. Né? Isso porque o Frédéric Chopin, famoso compositor do século XVII, século XVIII, que a gente vai ver mais detalhes sobre a biografia dele, nós veremos aqui então que ele foi um amigo muito próximo de Dona Ivone, e muito legal também da história dele, muito mais do que falar sobre os fenômenos físicos, o trabalho de conhecimento e tudo mais, é conhecê-lo nas suas encarnações anteriores, em que ele foi artista durante várias encarnações. E a gente vai perceber que essas tendências que nós trazemos hoje, da criatividade, da lógica, de
várias atividades com as quais nós temos afinidades, muitas dessas atividades vêm se repetindo em nossas existências há muito tempo. Então hoje nós estamos apenas dando continuidade naquilo que nós já vivíamos no passado. Profissionais da área de saúde muitas vezes já estavam envolvidos com essas atividades no passado. Claro que dentro daquela condição,